João, eu quero Sim. ler para vocês que, já que o nosso assunto são sobre os falsos profetas e tudo, né? Aí tem na religião dos espíritos do Emmanuel, né? Anti-falsos profetas. Acautela-te em atribuir aos falsos profetas o fracasso de teus empreendimentos morais. Recorda que todos somos tentados, segundo a espécie de nossas imperfeições. Não despertarás a fome do peixe com uma isca de ouro, nem atrairás a atenção do cavalo com um prato de pérolas, mas sim, ofertando-lhes a percepção, leve bocado sangrento ou alguma concha de milho. Desse modo, igualmente, todos somos induzidos ao erro na pauta de nossa própria estultícia. Dominados de orgulho. Nossa, o quê? Estultícia. O que é estultícia? Eu acho que é aquela questão de como deixa eu procurar aqui, João. Insensatez, eu vi aqui. Da nossa tolice. Exatamente. Nossas asneiras, a nossa inépcia, né? Dominados de orgulho, cremos naqueles que nos incitam à vaidade e, sedentos de posse, assimilamos as sugestões infelizes de quantos se proponham a explorar-nos a insensatez e a cobiça. É preciso lembrar que todos somos, no traje físico ou dele desenfaixados, espíritos a caminho, buscando na luta e na experiência os fatores da evolução que nos é necessária, e que por isso mesmo, se já somos aprendizes do Cristo, temos a obrigação de buscar-lhe o exemplo, parâmetro ideal de nossa conduta. Não vale, assim, alegar confiança na palavra de quantos nos sustentem a fantasia, com respeito a fictícios valores de que sejamos depositários no pressuposto de que venham até nós na condição de desencarnados. Pois que a morte do corpo é, no fundo, simples mudança de vestimenta, sem afetar, na maioria das circunstâncias, a nossa formação espiritual. Não creias desse modo em todo espírito, diz-nos o apóstolo, porquanto semelhante atitude envolveria a crença cega em nossos próprios enganos, com a exaltação de reiterados caprichos. O ouvido que escuta é irmão da boca que fala. Ilusão admitida é nossa própria ilusão. Apetite insuflado é apetite que acalentamos. Mentira acreditada é a própria mentira em nós. Crueldade aceita é crueldade que nos pertence. De alguma sorte, somos também a força com a qual entramos em sintonia. Procuremos, pois, o mestre dos mestres como sendo a luz de nosso caminho, e cotejando com as lições dele, avisos e informes, mensagens e advertência que nos sejam endereçados desse ou daquele setor de esclarecimento. Aprenderemos, sem sombra, que a humildade e o serviço são nossos deveres de cada hora, para que a verdade nos ilumine e para que o amor puro nos regenere, preservando-nos, por fim, do assédio de todo mal. Eu achei tão bonita essa mensagem. Eu digo, olha, é bem assim o que a gente está estudando, né? A questão dos falsos profetas, que a gente
às vezes cai, né? A gente tem que reflexionar sobre o que passar na peneira, né? Sobre o que está sendo falado, o que está sendo dito, refletir bastante, não sair divulgando, passando para frente, né? Que tem muita mentira, né? Eu achei bonita a mensagem. Tira uma foto, manda lá no grupo para a gente mandar. reler essa mensagem. Porque está bem no nosso estudo de hoje, né? Quer dizer, desses dias que estamos falando sobre os falsos cristos e falsos profetas. Bom, beleza, então vamos lá, né? Vamos. Certa vez eu perguntei ao Divaldo assim, Divaldo, fala algumas coisas aí dos meus defeitos. Ele falou assim, que é isso, meu filho? Leia o Evangelho. Quer dizer, o Evangelho vai falar dos nossos defeitos, né? Então, o que a gente vê aí? No começo, a gente vem aqui, né? Vamos estudar o Evangelho, vamos estudar. Aí ele vem falar, né? Que o Espiritismo também não veio destruir a lei do Cristo, pelo contrário, tem caráter complementar, tem o caráter de esclarecer, né? Vem nos falar que o reino de Jesus não é desse mundo e que também o nosso, então, portanto, não é. Ou que nós podemos fazer a Terra progredir, porque existem no espaços muitas moradas e um dia chegaremos aos mundos celestes, passando pelo mundo de regeneração e pelos mundos felizes. Vem falar da necessidade da reencarnação para que nós efetivamente cheguemos a esse estado celestial, apesar de tão longínquo, né? Porque nós seremos celestiais, daí o coletivo será celestial. E que os sofrimentos de hoje, as aflições de hoje, nos levarão às bem-aventuranças futuras, e que o Cristo nos consola, enfim. E todos esses capítulos anteriores, eles vêm falar de metas futuras para todos nós, né? Vêm falar de procedimentos aos quais nós devemos buscar nos dirigir como meta para que, dessa forma, consigamos conquistar a felicidade para nós e também para os nossos, porque não faz sentido um homem isolado num posto de felicidade, é utópico, não existe. Beleza, Exatamente. Aí vem falando. E vem falando de todas essas metas, sede perfeitos, nós somos os trabalhadores da última hora, né? Cuidemos, porque muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Aí cai nesse capítulo aqui, falsos cristos e falsos profetas. E aí me lembro de Valdo, João, você quer saber dos seus defeitos? Leia o Evangelho, meu filho. Leia o Evangelho. Aí a gente veste um pouco da carapuça, em todos nós, nesse capítulo aqui, dos falsos cristos e falsos profetas, porque ele fala algumas coisas. Opa, nesse ponto, tocou aqui no meu coração. Opa, isso aqui está falando alguma coisa de mim. Sou alguma coisa disso. Mas essa é efetivamente a finalidade do estudo. Esse é, talvez, um dos capítulos mais importantes, porque ele nos põe, de alguma forma, né, sem se dirigir diretamente a nós, mas a gente tem que buscar para nós, e verificar no que a gente tem que melhorar. Então, de certa forma, todos nós vestimos alguma carapuça desse capítulo, porque não somos, assim, profetas verdadeiros, né? Profetas lá, doces, amorosos, extremamente inteligentes, sábios, prudentes, como são aí as grandes almas que a gente tem visto e buscado seguir. Mas essa é efetivamente a finalidade desse capítulo. Então, que nós não nos afligemos de a gente ler isso aqui e opa, me encaixei aqui, opa, me encaixei acolá. Mas essa Mas que o Evangelho é para nós,
É para nós. Esse Presta ponto é uma atenção, correção nossa, né? para a gente se corrigir. Porque, como disse a Malu, no que disse Emmanuel, naquilo que a gente sintoniza é responsabilidade nossa, Nossa, e não daquela pessoa que emanou aquela ideia com que nós próprios sintonizamos, como disse Emmanuel aí. Então, vamos lá. exato. Então, então cada um se prepara aí. Não precisa falar, a gente vai vestindo as carapuças para justamente a gente saber trabalhar esse lado, né? Esse lado. Então, depois, É depois de isso. 20 capítulos, ele vem no capítulo 21 falar alguma coisa dos nossos defeitos. Então, vamos lá. É o item 9, né? Agora que nos cabe ler aqui o item 9. Características do verdadeiro profeta. Então, vamos lá. É a mensagem de Erasto, né? Sim. É a mensagem de Erasto. Então, vamos lá. Desconfiai dos falsos profetas. Então, primeira coisa, justamente isso que Emmanuel falou para a gente não fazer, não sintoniza. A sintonia é responsabilidade nossa. A desconfiança gera uma dúvida, de forma que nós não aceitemos aquilo, né? Essa recomendação é útil em todos os tempos, mas, sobretudo, ela é útil nos momentos de transição. Nesses momentos de mudança, a gente sabe que a finalidade do Espiritismo é a nossa regeneração e, naturalmente, portanto, a regeneração do mundo inteiro. Ora, e como alguns, digamos assim, por intenção própria, não desejando a regeneração dos outros, age como falso profeta, ou, não tendo a má intenção, de uma forma um tanto leviana, se arvora sem muita responsabilidade, não que seja brincalhão, mas se arvora sem muita responsabilidade em achar que é um modelo de alguma coisa e, dessa forma, age de forma inadequada. Então, vamos lá. Desconfiar, sobretudo, nessa época, nos momentos de transição, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade. Porque, então, uma multidão de ambiciosos e de intrigantes, quer dizer, ambicioso a gente sabe, né? Que tem muitos graus de ambição. Não estamos nos restringindo à ambição de recursos materiais, mas que essa ambição existe. Se vê muitos pregadores religiosos aí, às vezes, meu filho me chamou a atenção para um pregador que aparece na televisão, que, meu Deus do céu, né? Falou, pai, olha esse caso aqui. Tá ambicioso, mas não é só dessa ambição que a gente se refere, né? Qualquer espécie de ambição, uma pessoa que deseja ser admirada, né? Uma pessoa que deseja ser admirada por aquilo que ela faz. Isso é uma espécie de ambição. Agora vê, outros casos, por exemplo, vão partir para o Divaldo, para o Elahá, o Haroldo. São homens que nós admiramos? São. Mas eles gostam de ser admirados? Não. E o que há neles, então? Uma responsabilidade significativa. Não é fácil carregar o fardo que eles carregam. Não é. Vê o Divaldo ali com 93 anos, né? Quais as dificuldades físicas já apresentadas? Quantos espíritos inferiores, de uma forma organizada, não quiseram impedir que ele trouxesse tanta luz para nós? E ele se orgulha? Não. Ele quer ser admirado? Não. Ele faz por dever. Ele faz por amor. Mas há quem ambicione isso, né? Uma multidão de ambiciosos e intrigantes. Esses intrigantes aqui não é no sentido... Eu vou perguntar para ver se o pessoal está em sintonia. O que é esses intrigantes aqui?
Uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. O que é esse intrigante? É o que causa intriga? É o linguarudo? O fofoqueiro? É ou não? Olha, eu acho que é, João. É, É o mexeriqueiro. É o que fica ali, É não é aquele não? que fica questionando, João. É aquele que Não, porque questiona. esse seria fácil de identificar. Existe, mas esse é mais que um bobo, né? O que deseja é causar intrigas. Não, esse intrigante é no sentido de ser misterioso, de ser enigmático, de por isso mesmo atrair, de ser interessante. Então, a pessoa quer atração. É nesse sentido, e não do outro. Porque o outro fica fácil de um percentual significativo identificar. Esse não, ele quer atrair, ele quer ser atraente, interessante. E por isso ele é misterioso, ele é enigmático. E se arvora, assim, em reformadores e messias. Né? Esses aí, messias, pelo amor de Deus, né? Ele quer chamar atenção, né, João? Ele quer pregar, ele quer ser evidenciado, ele quer chamar atenção. Aí seria o Chamar misterioso. atenção, ou lançar lançar um determinado mistério, se colocar como centro da atenção, ali ser algo enigmático, João, para ser atraente. o intrigante Beleza? também poderia. Hã? João, Que é, Gabi? o intrigante também poderia ser alguém que se aproveita também da situação, de uma Sim, fragilidade, sim, de uma sim, população, às vezes, porque a gente fica muito frágil esperando alguém que resolva sim, toda a situação como um sim. messias, um mestre, e ele se aproveita daquilo e vai no talo também, né? É. Eu não estou escutando assim muito bem a Gabi, a voz está meio longe. Fala um pouco mais pertinho, por favor, Gabi. Deixa eu aumentá-lo. Tá. Melhorou? Melhorou. Ah, tá, era que estava baixo o microfone. O intrigante é aquele que se aproveita um pouco da situação também e aproveita da fragilidade das pessoas que anseiam por alguém que vá fazer alguma mudança e ele vai naquele embalo e leva todo mundo. Faz a cabeça de todo mundo e vai no embalo, não é? Seria também, né? Seria. É isso aí. Você É, falou e muito tem, bem aí. Ele tem uma finalidade em atrair. Ele carrega uma certa ambição para chamar a atenção, para buscar ser interessante. E as pessoas frágeis, né, um tanto fragilizadas, seguem esse caminho aí dessa pessoa. E aí depois lá na frente pode estar com os burros na água. o que a gente vê muito hoje em dia, João, é qualquer portinha assim estão abrindo uma igreja. E ali vão buscando as pessoas e vão tirando dinheiro das pessoas. Sabe? Eu tenho visto, assim, aqui por perto, eu digo, meu Deus, um buraquinho de nada ali, entendeu? Que mal cabe ali 20 pessoas, aí tá lotado de gente, né? Perto da casa de uma amiga minha, nossa, tem uma igrejinha pequenininha, quer dizer, igrejinha, não sei, um templo, né? Pequenininho, e tá lotado, aí fica aquele povo lá fora e eles gritam, que, como diz meu marido, acho que eles pensam que Jesus é surdo, porque o que grita, sabe? Chega, você fica assim, meu Deus, tem hora que você pensa até que tem alguém doente, tá? E é lotado de gente. Se aproveita da fé do ser humano para angariar recursos. Aí você vai ver, o cara tem casa muito boa, carrões, a família toda, viagens para o exterior, às custas de quem, gente? Da população que eles estão, se dizem condutores. É. Tem muito hoje. Tem. Que é exatamente esses intrigantes, que eles
fazem aquela mistificação, se aproveitam, né? Como diz a Gabi, se aproveitam da pessoa e vão tirando o que pode e o que não pode. É engraçado nesse aspecto, né? O Espiritismo, ele traz uma versão para a gente muito diferente, porque a gente não tem a figura do pastor, aquele que conduz as ovelhas, né? O Espiritismo dá autonomia para a gente. Ele O tem, por exemplo, Espiritismo é o próprio pastor nosso. é, É ele o Evangelho aqui, é o nosso pastor. Né? é, Tem e uma hierarquia, né? Não e é uma tem. metodologia assim que a gente vê nos estudos, ora um está facilitando, ora outro, né? E Exato. outra coisa, a gente se atém na mensagem, né? É, Porque a gente sabe que o facilitador é um ser humano como a gente, pode estar mais para frente, né? Mas assim, a gente tem essa autonomia e, por outro lado, ele nos traz essa responsabilidade e não atribui ninguém essa atribuição de estar pastoreando, né? De estar... E eles têm tomando isso aí conta. mais enraizado, né? É. Verdade. Ô, Então João, vamos lá, né? Ah, sim. João, no Oi. caso, assim, esses intrigantes, né? Eu vejo assim, né? Eles arrebanham essas pessoas e daí eles mostram milagres, falsos milagres, né? Eles expulsam demônios, eles têm falsos milagres, e com isso as pessoas vão se enredando, vão se envolvendo cada vez mais, acreditando nessa mistificação dele, né? Nessa, nossa, esse pastor ou esse irmão, ele é um, né? E vai endeusando aí essa pessoa. É como diz o Emmanuel, né? Você vai sintonizando. Uhum. É, isso aí. E a gente tem que trazer um pouco disso para o nosso lado também, né? Porque o negócio é nós nos corrigirmos. A gente vai corrigir os outros, vai corrigir o mundo. A gente não vai corrigir Não. o mundo. A gente tem que primeiro pensar na gente, né? Eu estou fazendo isso? Eu estou sendo intrigante e ambicionando algo? É contra esses impostores que se deve estar em guarda, cabendo a todo homem honesto o dever de desmascará-los. E a gente ainda tem o dever de desmascará-los. Mesmo Gente, mas aí é o você vai. dever, Mas é complicado, hein? mas tem que fazer, né? Nós temos que ser fiéis. Quem está dizendo essa mensagem é Erasto. Agora, como que a gente vai desmascarar essas pessoas, os falsos profetas, se nós não estudamos esse capítulo aqui? Vai ficar difícil, porque os falsos profetas podem seduzir até os apóstolos, certo? Certo. Então, vamos lá. Temos o dever de desmascará-los. É uma tarefa, porque você pensa, essa pessoa, um tanto intrigante, enigmática, carregando uma ambição, pode fazer mal a um determinado coletivo de pessoas. É por essas pessoas que nós temos o dever de desmascarar o intrigante. Como diz a mensagem de São Luís lá atrás, não sei qual capítulo, acho que o 5. Preferir o interesse da maioria em relação ao da minoria. Então, esse falso profeta, ele vai ficar com raiva de você. Porém, você auxiliou a conduzir ao bom caminho um grupo maior de pessoas, de 5 pessoas, de 10 pessoas, de 20 pessoas. Né? E você não ficou pensando muito nas consequências que você poderia fazer. Pensou no coletivo, ao desmascarar o falso profeta. Perguntarei sem dúvida como se pode reconhecê-los. Entende aqui as suas características. Então vamos lá, as características.
de reconhecer os falsos profetas, né? Só se confia o comando de um exército a um hábil general, capaz de o dirigir. Então, primeira coisa, né? O comando tem que ser de um general hábil. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? É uma pergunta. Quer dizer, os homens sempre no exército dão habilidade a um determinado general que é capaz de conduzi-los. E nós próprios observamos grandes exemplos de generais atualmente aí. Mas Deus não ia fazer isso menos do que os homens? Ficai certo de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir. Então, Deus escolhe bem quem são os missionários. Eles são capazes de cumprir essas missões. Já que essas grandes missões são fardos pesados, que esmagariam o homem demasiado fraco para carregá-los. São fardos pesados. Não fica achando. Não fiquemos achando que a vidinha desse pessoal é uma vida fácil. Do Haroldo, do Alberto Almeida, de Allan Kardec, do Divaldo. Não é vida fácil, fardo pesado. Eles têm que suar muito e ainda contar com espíritos que querem derrubá-los num prazo não curto, mas que eles vão firmes ali na caminhada. Eles próprios têm as suas imperfeições que devem combater, né? Então, é fardo pesado, não é assim, não. Olha, recebeu o aplauso de Valdo. O tanto que ele suou da camisa ali. Que esmagariam o homem demasiado fraco para carregá-los. Como em todas as coisas, o mestre tem que saber mais que o discípulo para fazer que a humanidade avance, moral e... Então não tem exclusão de uma coisa ou outra. Fazendo que a humanidade avance moralmente e intelectualmente. As duas coisas. Não pode uma coisa... O E ali é um mais, né? O E é o mais. São precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Nas duas coisas. Tem que ser um homem inteligente, tem que ser um homem moralmente elevado. Você vê que quando o Haroldo fala, por exemplo, ele expressa uma felicidade que aquilo é real. Ele não está fingindo, não. Aquela emoção boa, aquele semblante sorridente que ele passa, é de um estado interno feliz. Ele não está fingindo. Ele tem uma moral elevada e chegou, por consequência, a um grau de felicidade um tanto incomum na Terra. Tal forma é incomum que a maioria dos habitantes da Terra jamais esteve no grau que ele está de felicidade, de moral, de ser também franco, verdadeiro, que você olha aquele sorriso do Haroldo e você pode achar que não é verdadeiro, que ele está fingindo ser alguma coisa. Não. Isso é porque a gente está querendo enxergá-lo com a nossa lupa, porque aquele grau ali dele a gente nunca teve na nossa história. Então ele tem uma moral elevada. E a inteligência, mais ainda. Nível intelectual muito alto. Para falar como ele fala, de forma tão organizada, empregando as palavras adequadamente, cada uma delas, sem que no
no trecho frasal se tem alguma palavra inadequada que seria melhor substituí-la por uma outra espécie de sinônimo. Não. Nível intelectual alto e moral. O Alberto Almeida nem se fala. O Elahá nem se fala. E o Divaldo, pelo amor de Deus. O Divaldo é exemplo de todos eles. Por isso, para essas missões, são sempre escolhidos espíritos já adiantados. Então, esse pessoal também, eles são mais mais antigos que a gente. São mais adiantados, são mais antigos, progrediram um pouco mais. Mas que nós nos espelhamos neles, para que nós também subamos essa montanha. Ô, João, veio aqui na minha mente agora que não é que eles são mais antigos do que nós, não. Nós é que não caminhamos. Eles caminharam, nós não. Temos a mesma idade. Só que nós não fomos. Em regra, eles podem ser mais antigos, né? E até o Haroldo diz que ele caiu de muitos vagões e ele não está brincando. Ele fala sério. Porque não é fácil a gente subir, mas a gente vai subir. Agora, sim, de fato, às vezes, pessoas que foram tanto contemporâneas, elas podem, algumas progredir significativamente e outras ficarem um pouco mais para trás. E quão grande pode ser essa diferença? Presumo eu que pode ser uma diferença bem significativa. Bem significativa. Como a gente pode ver no livro Nos Domínios da Mediunidade ou no livro Libertação. No livro Libertação, a Matilde, que foi mãe de Gregório, ela, para se materializar na colônia Nosso Lar, ela precisa de um ambiente bem mais purificado, com um grupo seleto de 20 pessoas, e ela se materializa. E o Gregório é alguém que está vinculado aos dragões. E dragões são espíritos que estão atrasados aí, mais ou menos estacionados nessa fase, desde o tempo de formação da Terra. Então você vê, ela foi mãe dele, do Gregório, e ele ficou ali. E ela subiu. Ou no livro Nos Domínios da Mediunidade, tem um caso de um nume apostolar. Quer dizer, você pega um espírito que ele é alguém tão evoluído que ele está um pouco ali no nível dos apóstolos. É um gênio apostólico. E ele entra na reunião mediúnica com um espírito extremamente atrasado, mas tão atrasado, tão astuto, tão agressivo, sem o mínimo grau de arrependimento, que quando ele é trazido à reunião por esse gênio apostólico, por esse alguém ali do nível apostolar, ele causa medo em todas as centenas ou milhares de espíritos que estão presentes na reunião mediúnica para receber atendimento. Quer dizer, todo mundo estava ali, antes dele, carrega sofrimento, mas tem algum grau de fé, tem algum grau de esperança, tem algum grau de resignação. Aí depois é trazido esse espírito acompanhado, porque ele não podia vir só. Agora, por que esse nume apostolar está interessado nesse espírito? Provavelmente é alguém da sua família. Provavelmente é alguém da sua família. Mas ele estacionou e o outro subiu. Mas, em regra, né? Se a gente observar as diversas vidas, talvez sejam mais antigos que nós, né? Onde que estou aqui? Me perdi. Cadê? Fardos pesados, a gente leu isso não, né? Eles capazes de cumprir. Espíritos adiantados? Por isso, para essas missões, são sempre Por isso, para essas missões, são sempre escolhidos espíritos mais já adiantados.
que fizeram suas provas em outras existências. Vamos ver aí, ó, né? Então, é um pessoal que em outras existências cumpriram as provas, enquanto nós não cumprimos a nossa. Visto que... Júnior, só comentar uma coisinha aí rápida para não atrapalhar a sequência. Mas o grau de adiantamento, às vezes, é muito grande, né? Porque se a gente pega o Chico Xavier, eu fiquei assim assustado. O Chico Xavier sabia o nome de todos os jogadores do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. Aí a gente fica se perguntando, mas por quê, né? Sabe por quê? Porque ele era tão informado, ele lidava com tanta informação, que ele tinha inúmeros gatilhos para conversar com as pessoas. Então ele sabia do que você gostava, do que você necessitava. Então ele é uma coisa assim que você vê que é fora do comum, né? Olha o grau de evolução. Tem uma passagem dele, só mais um minutinho. Tem uma passagem dele que é com o Geraldo Lemos, o Geraldinho. Vocês conhecem o Geraldinho? Sim. Conhecem? O Sim. Geraldinho é uma pessoa séria, ele é um ufólogo, assim, ele é convidado para esses congressos de ufologia mundo afora. E tem uma passagem dele que estava indo ele, o Chico Xavier e um motorista. Eles estavam indo de Ribeirão Preto para Franca. No meio do caminho, baixou um disco voador. Aí o Geraldinho virou para o Chico e falou, Chico, vamos tirar foto, olha lá, um extraterrestre, não sei o que tem. Aí o Chico virou e falou assim, Geraldinho, não saia do carro. Eu não estou tendo um bom pressentimento. E esse pessoal que vem aqui de outros planetas, está aí a prova, ó, de fato eles vêm, mas nem todos são bons. Olha o livro que a mãe do Chico Xavier havia publicado, né? Daqueles que tinham como se fosse um aeroporto lá em Júpiter, falando para que servem essas coisas aí, parece um caça de guerra. Não, isso aí, ó, é para defesa, porque os mundos vão se adiantando, mas nem tudo, gente. A gente pensa assim, é todo mundo bom, não é assim. E, sabe? E olha o grau de percepção das coisas é um negócio absurdo, né? O nível intelectual do Chico era muito alto e também o amor, né? Ele sabia o nome de todas essas pessoas porque ele se interessa por elas, porque ele tem amor por elas. Que coisa, e, né? naturalmente, ele percebia pela própria história da pessoa. E os espíritos também vinham para falar para ele dos acontecimentos, mesmo em cidades distantes daquela pessoa. O que não tira o grau de memória dele, né? Relativo ao conteúdo de cada pessoa. O Divaldo é um pouco assim. O Divaldo, quando ele vai fazer a palestra no Mato Grosso do Sul, ele vai falar dos problemas que envolvem os centros espíritas. E vai falar, às vezes, de pessoas específicas. Se ele vai para São Paulo, ele vai falar das dificuldades do movimento espírita em São Paulo. E, às vezes, né? Enumerando características específicas de uma pessoa, de outro, de outro, de outro, de outro. Ou seja, que vai somar para aquele grupo, né? Sem dúvida, Ismael trabalha por eles, já que ele tem a missão de cuidar de todo o Brasil. O canal do Chico e do Divaldo, pelo grau de amor e interesse pela própria pátria e por todos nós, permite uma influência mais direta de Ismael. Sem dúvida. Então, vamos lá. Então, esse pessoal já fez as suas provas em outras existências. Isso que, se não fossem superiores ao meio em que tem que atuar, a sua ação seria nula. Então, eles são superiores a nós em inteligência e em moral. Isto posto, dito isso, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus
tem de justificar. Não adianta fazer um blá 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 intrigante, interessante. Tem que justificar, tem que suar, tem que justificar a missão de que está investido pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua simplicidade, né? Pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. Deu para entender? Então, eles não vão ser enigmáticos, misteriosos, interessantes e muito menos ambiciosos. Eles têm que mostrar virtudes, têm que mostrar resultado. Tem que mostrar resultado. Pela moralização dos outros. Nós somos frutos do Chico. Nós somos frutos do Divaldo. O Haroldo, o Alberto, o Elahá contribuem na nossa formação intelecto-moral. Nós somos as suas obras. Percebe? Porque imagina se não tem um Divaldo em nossas vidas. Como nós teríamos direção? Nós não teríamos direção para seguir. Nós talvez estivéssemos perdidos entre os interesses mundanos. Então, realmente teve resultado a obra do Divaldo? Do Chico? Teve. Eles estão levantando um país. E outras partes do mundo também lançando semente. Tirai também essa outra consequência. Se pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência. Então, qual é o caráter? Quais são as virtudes? É pessoa séria, moral elevado, é humilde, é amoroso, é inteligente? Se por essas virtudes ele se mostra abaixo do papel com que se apresente, ou abaixo da personagem sob cujo nome se abriga, não passa de um farsista, de um farsante, de baixa categoria, que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Beleza? Então vamos lá. Vê essa parte aqui final. Ele, pelo caráter dele, pela virtude, pelo nível intelectual, ele tem que se mostrar ali, se sustentar pelo aquele prazo de vida. E o que ele traz tem que ter resultado. Não pode ser. De onde vai levar isso? Essas suas afirmações, qual é a finalidade? Qual é a utilidade? Teve utilidade o trabalho deles? Teve. Deu resultado? Deu. Deu para entender a coisa? Outra consideração. Os verdadeiros missionários de Deus ignoram a si mesmos. Em sua maior parte. Em sua maior parte, eles ignoram a si próprios. Não sabem que são virtuosos, eles são como são. Desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio. Vamos pelo nível ali intelectual, pela força da genialidade que possuem. Porém, também, não só por eles. Secundados por poder oculto, que os inspira, que os dirige
à revelia deles, sem que eles saibam. Sem que eles tenham conhecimento que eles estão sendo inspirados e dirigidos. Em sua maior parte. Talvez já não seja o caso do Divaldo e do Chico, né? Que é tanta lucidez que eles também não ignoram tanto a si próprios, mas outros sim. Mas sem desígnio, quer dizer, sem intenção, sem propósito premeditado. Quer dizer, sem uma ambição. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos. É pelo que eles fazem. Eles são adivinhados. Quer dizer, os outros adivinham que eles são profetas. O que é profeta? A gente viu lá atrás. Não é quem faz predição. É quem traz instrução. Quem revela coisas ocultas da vida espiritual. Quem revela o que era mistério. Ora, se foi revelado, deixou de ser mistério. Essa é a ideia de profeta, um instrutor do conhecimento relativo ao mundo espiritual. Eles são adivinhados, ao passo que os falsos profetas, eles se arrogam. Aqui, eu sou um profeta. Os falsos profetas se arrogam profeta. Eles próprios se arrogam como enviados de Deus. Pelo amor de Deus, né? Carrega uma ilusão infinita, porque a gente não sabe nada. E ainda estamos propensos a uma influência espiritual negativa frequente, com certa frequência. Eu tenho aqui uns 2 espíritos que de vez em quando, se não vigiar, chão, derruba, levanta, João, vai. Então não é só espírito superior que fala comigo. E sempre que o superior fala comigo, geralmente é para me chamar atenção. Diz assim, opa, fez errado, filho. Opa, não é isso para mim, não. E os inferiores vêm também. Então, profeta, se arrogar profeta. O primeiro é humilde, é modesto, né? A gente vai ficar... Não fiquem achando que a gente vai viver somente ao lado de espíritos superiores, porque isso seria retirar o trabalho de caridade de transformar outros espíritos, com os quais nós tivemos vínculo em vida passada, e que por alguns, outros não, vêm para derrubar, mas para todos é serviço de caridade, transformá-los num exemplo de vida. Então tem que falar franco logo. Essa aqui é a verdade. Então tem que ter humildade e falar tudo que é verdadeiro. Tem que ser modesto. O segundo não, é orgulhoso, é cheio de si. Fala com altivez, fala com vaidade, fala com arrogância. E como todos os mentirosos, parece sempre temeroso, tem receio. Tem preocupação. Será que deram crédito àquilo que eu falei? Parece, né, temeroso, receoso de que não lhe deem crédito. Já foram vistos alguns desses impostores pretendendo passar por apóstolos do Cristo. Pelo amor de Deus. Outros passar pelo próprio Cristo e para a vergonha da humanidade.
eles têm encontrado pessoas bastante crédulas para acreditarem nas suas torpezas. Entretanto, uma consideração bem simples deveria abrir os olhos do mais cego. Do mais cego, uma consideração simples, um raciocínio simplório, uma coisa mínima ali, não é uma necessidade de um longo raciocínio. Uma coisa simples. A de que se o Cristo reencarnasse na Terra, ele viria com todo o seu poder, viria com todas as suas virtudes. A menos que se admitisse o que seria absurdo que ele houvesse degenerado. Naturalmente, não é o caso, né, de degenerar. Ora, do mesmo modo que já... então é Erasto, vê a linguagem dele muito clara. Ora, do mesmo modo que já não teríeis Deus, se tirardes um dos seus atributos, ele está rememorando o que está escrito no Livro dos Espíritos, né? Também já não teríeis o Cristo se tirasse uma de suas virtudes. Aqueles que se apresentam como Cristo possuirão todas as suas virtudes? É essa a questão. Um grau de amor, realizando fenômenos de cura como ele realizou, com muita frequência, e dando ensinos tão profundos de humildade, de amor. Observai-os, perscrutai-lhes, quer dizer, estudai, examinai, investigai-lhes as ideias, investigai-lhes os atos, e reconhecereis que, acima de tudo, lhes faltam as qualidades distintivas do Cristo. Quais qualidades? A humildade e a caridade. Ao passo que tem as que Jesus não possuía. Quais? A cupidez, a cobiça, a ambição, a inveja, a ganância e o orgulho. Então, por essas características morais, né, a gente consegue diferenciar. Notai, além disso, que neste momento, em vários países, há muitos pretensos cristos. Como há muitos pretensos Elias, muitos João ou Pedro. E é impossível que todos sejam verdadeiros. Ora, e sendo impossível que todos sejam verdadeiros, na verdade, basicamente, todos são falsos. Certo? Uhum. Certo. Tem que ver pelas obras. Tem resultado? Aí você olha a vida do Chico, olha a vida do Divaldo, olha a vida do Haroldo, do Alberto Almeida, do Elahá. Tem resultado? Eles são virtuosos? Quais são as obras? Tem obra? Ou é só falação? Não. Tende como certo que são criaturas que exploram a credulidade alheia e acham cômodo viver à custa do que as levam em consideração. E tem muita gente que então faz o quê? Vive às custas dos que a levam a sério. Né? Aí não tem condição. Desconfiai, pois, dos falsos profetas, principalmente em época de renovação. Aí ele vai remontar o que ele falou no começo, certo? No momento de transição surgem muitos falsos profetas. Então ele voltou a esse ponto.
Desconfiai, pois, dos falsos profetas, principalmente numa época de mudança, qual a presente, qual a época atual, porque muitos impostores se apresentarão como enviados de Deus. Eles procurarão satisfazer na terra a sua vaidade, mas uma terrível justiça os espera. Podeis estar certos. Quer dizer, atrasam a obra, né, de regeneração do mundo, querendo se arvorar em ser apóstolos, em serem profetas, e na verdade não são. Beleza, gente? Beleza. Eu acho que é bom a gente parar por aí, né? Porque a outra mensagem é grande, né? É. E a outra também é de Erasto. Então, vê a preocupação aí, porque eles mandam alguém... Hã? Com esse assunto, né? Com esse tema aqui. Uma preocupação com esse assunto, porque Erasto, discípulo de Paulo, vem dar várias mensagens sobre isso. Exato. Bom, do que é importante para nós? Do que é importante para nós? Aqui que traz alguns dos nossos defeitos, né? Traz alguns dos nossos defeitos. Traz ainda, não só alguns dos nossos defeitos, nem é uma questão assim dos defeitos. Traz ainda também de virtude que nós ainda não possuímos. Porque nós somos como árvores que jamais demos bons frutos. Em vidas pregressas, na verdade, nós produzimos espinhos, produzimos sarças. Como é que agora nós vamos dar, digamos assim, bons frutos doces? Não vamos, né? Mas isso é um processo natural, que a gente se torne ainda uma árvore boa. A gente está mais parecido com aquela figueira seca do passado. Agora, revivida, né? Reencarnada, desejando produzir frutos melhores. Mas vamos produzir. Vamos produzir uvas. Trabalhar um pouco para virar um pé de limão, né? Aí põe um açúcarzinho aí nesse açúcar limão. para adoçar. Aí prova essa uva que o João trouxe. Essa uva tá muito doce não, hein? Mas pelo menos é uma uva, né? Algumas ainda é como aquela uva na caixa, no fundo da caixa que está no mercado lá, né? Essa aqui não, essa aqui tem que jogar fora. Pode não, viu? O Chico disse que a gente tem que levar também, senão vai sobrar para o outro só as podres. Você leva, né? Você leva e trabalha aquela uva sua ali. Oh, meu Deus do céu, eu não posso ofertar esse fruto aqui. Meu Deus, o que é isso que eu estou ofertando para as pessoas? Esse fruto amargo, meu Deus do céu, não posso fazer isso. Olha, a gente vai se burilando, né? Então, esse capítulo a gente não vamos pensar nos outros assim. Vamos pensar na gente. Isso, a gente tem que pensar. Puxa, eu estou um pouco aqui nesse ponto. Olha aqui, né? Olha aqui. Eu estou falando aqui mais ou menos, né? Eu fui no mercado, ponto. João, aí tinha o tomate, né? Tava bonito, fui comprar. Aí tinha aqueles que estavam assim batidinho, eu botava para o lado. De repente eu lembrei do Haroldo contando do Chico, que ele pegava um bom e um ruim. Aí disse que, mas Chico, você vai levar? Claro, eu vou deixar para o outro só os ruins. Então, eu fiquei pensando, digo, oh, meu Deus, eu vou ter que botar outra pessoa para comprar tomate para mim, porque eu não dou conta, não, de levar o ruim. E não vamos deixar todos para o dono do mercado, né? Vou ter que botar meu marido para fazer, porque meu marido pega o saco, joga tudo, nem olha nenhum, joga tudo lá dentro, então ele vai fazer igual o Chico. Vai trazer. Isso que nós temos que orar todo dia, mentalizar, envolver o evangelho e aguar, regar e podar a nossa figueira todo dia para poder dar uma melhorada, né? A nossa figueira. Isso é, antes de tudo, a preocupação primeira.
porque a gente só vai auxiliar os outros depois de tirar a trave do nosso, né? A figueira tem que produzir alguma coisa que efetivamente seja saborosa, porque se for com um limão amargo, meu Deus do céu, não tem Se nós condição. quiser corrigir o outro e não nos corrigir, nós estamos começando a ser um falso profeta, porque É, enxergar no outro, mas não enxerga os nossos defeitos. Eu todo dia estou falando o que eu melhorei, o que eu tenho que melhorar. Eu não posso melhorar no outro aquilo que eu não melhorei a minha ainda, que eu não progredi. Não é nessa, mas já tenho uma noção do que eu tenho que melhorar, né? é. Porque esse falso profeta, ele inclui não só aqueles que... Falso profeta é o sentido amplo, não é só aqueles que querem parecer profeta e não são, consciência disso, desejosos de enganar. Não é só esses. Tem aqueles que eles ainda não estão bons, né? Mas ainda não são profetas verdadeiros, porque faltam algumas virtudes que eles ainda estão a buscar, né? Percebe? Então, você já é assim um profeta? Não, faltam ainda algumas virtudes, falta. Muitas. Mas não estou tentando enganar, né? Não estou tentando enganar. Estou tentando melhorar. É aí, gente. Esse é o ponto. E depois, se você observar, ao longo dessa trajetória, ele já deve ter contribuído para ajudar muita gente, né? Mesmo que tenha essas distorções, Deus aproveita qualquer esforço, qualquer boa vontade que a gente tem, não fica nada desperdiçado, né? Não, não fica. Não fica. E, né, não tendo mais aquela uva de alta qualidade no mercado, pega essa aí mesmo. Faz suco. Faz suco. Mas põe ali um adoçante, né? Julita, põe ali um sucralose ali, dá uma melhorada ali e tal. Ó, fica bom. É isso aí, gente. É isso aí. Vamos ser, né, então, honestos, mas também sermos joviais, alegres, né, e sermos nós mesmos e buscarmos ali desenvolver essas virtudes, humildade, amor e tal. Lembrando sempre que se vocês forem chamados a falar do capítulo do falso profeta, meu amigo, vai com cuidado e já avisa antes. Já avisa antes. Ó, pessoal, a gente vai acabar vestindo as carapuças aqui, hein? Porque esse capítulo vai falar, todos os outros capítulos vêm falar de meta. Aqui vem falar do que a gente tem que corrigir. Né? Então é isso aí. Exatamente. Que a gente tem que corrigir na gente. É isso aí. Beleza, gente? Então vamos lá. Beleza. Quem vai fazer oração? Estefânia. Amado Mestre Jesus, grato aqui estamos por mais esse dia maravilhoso que nos oferta todos os dias, pelo sol, pelo vento. Obrigado pelo a nossa estadia aqui no planeta, para que possamos melhorar a cada dia através da reflexão do Teu Evangelho e que os bons espíritos nos trazem alento e Jesus é o nosso leme. Não deixais que as impurezas nos tome conta, que Ele nos traga sabedoria, resiliência, e possamos um dia estar à frente de podermos ajudar também os nossos irmãos. A caminhada é longa, o fardo é pesado, mas com amor a Cristo chegaremos no caminho reto e um dia a luz nos tornará mais forte, mais sábio. Obrigado, Senhor, por este evangelho de hoje, pelo nosso grupo, pelos nossos estudos.
traga fraternidade nos lares, neste momento difícil que estamos passando, né, no lockdown, nas suas casas, que todo mundo possa ter um pouquinho de compreensão, mesmo sem saber, sem conhecer o teu evangelho, Jesus, mas que eles sejam tocados através do amor, da fraternidade, da ajuda ao próximo. Abençoe os nossos lares, os desamparados na rua, os doentes nos hospitais, os familiares que já perderam seus entes queridos, aguentem suportem suas dores, suas saudades, porque o retorno à casa, mas que eles nos façam, Senhor, mais puro, mais verdadeiro, para que possamos ter um dia chegar a Ti, Senhor, e nos ajoelharmos perante. Graças a Deus. Graças a Deus. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Bom fim de semana aí para vocês. Gente, Tchau.